Olá, pessoal. Meu nome é Libni, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Faculdade UEG e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a reprodução humana. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender como ocorre a reprodução humana. Bom, a reprodução humana é a união de dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Mas para a gente entender um pouquinho esse processo, como que ocorre, nós temos que entender também quais são o sistema, reprodutor. Quais que são os órgãos que realizam esse processo de reprodução. O sistema reprodutor é responsável em proporcionar condições adequadas para a nossa reprodução. Bom, tanto feminino quanto masculino. Aqui eu tenho duas imagens, um sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor feminino, ele está apenas na forma interna, tá? Que é composto pela vagina, o colo do útero, o ovário e as tubas uterinas. Já o masculino, nós temos os testículos, o epidídimo, o canal deferente, a próstata, a vesícula, a bexiga, a uretra e o pênis. O masculino está representado tanto internamente quanto externamente. O sistema reprodutor masculino é responsável para garantir a produção de gametas. Como que chama o gameta masculino? É chamado de espermatozoide. E onde que encontrei esse espermatozoide? O espermatozoide, eles são produzidos no testículos. E os testículos, eles ficam dentro de um saco que se chama escroto. Lá nesse saco, também podemos encontrar diversos hormônios, inclusive o testosterona, que é o hormônio responsável para dar a característica masculina. Já o feminino se encontra, o ovário, tem o ovário, lá sai o óvulo sai do ovário e ele vai para as tubas, e lá ele se encontra com o gameta masculino, ocorrendo o quê? A fecundação. Depois dessa fecundação é encaminhada para o útero, para assim, ocorrer o desenvolvimento do bebê. Aqui eu fiz uma demonstração, uma maquetezinha de massinha, para que vocês possam entender melhor como que ocorre esse processo. Aqui nós temos o óvulo, e aqui os espermatozoides, ou seja, o gameta feminino e aqui os gametas masculino, que é o espermatozoide. Todos eles estão a caminho, para encontrar com o óvulo. Como todos sabem, somente um consegue chegar até o óvulo. Os demais, uns se perdem no caminho, outros são fracos, não conseguem chegar, às vezes o outro está chegando, só que quando um já entra, aquela parede do óvulo ela se fecha, então dificultando, proibindo a entrada de outro espermatozoide. Aqui nós temos, nessa segunda imagem aqui, eu tenho a representação de um óvulo aberto, tá? E um espermatozoide que conseguiu entrar. Assim, quando ele consegue entrar, a cauda, ela fica pro lado de fora, Ela assim, quando ele entra, a cauda fica e ele entra, ocorrendo o quê? Ocorrendo a fecundação. Depois da fecundação, ele vai passar por vários processos, o chamado desenvolvimento embrionário, Depois que ele chegou lá no útero, que ele vai se desenvolver, ele é formado, então, o zigoto. Depois do zigoto, ele vai ocorrer uma divisão celular. O que é essa divisão celular?
é a famosa clivagem, né? Essa clivagem, elas são formadas onde ocorre a divisão celular, né? É onde o zigoto ele passa por diversas divisões celulares, depois até chegar na morula. A morula, depois ele passa para os blastula. A blastula também é chamada de nidação, é onde começa a desenvolver, né, para ser formado então o embrião. Ele passa por diversos outros processos, né, que é a gastrula, a neurula, né, e ela gruda, né, ela se apega nas paredes, né, na parede do útero, formando então o embrião. Aqui, né, nós temos as etapas, né? Aqui é o óvulo, né, fertilizando. Aqui é o segundo estágio, né, do zigoto, né, onde ocorre a divisão celular. Aí ele vai passando por diversas etapas, depois a morula, depois o blastócitos. Depois que ele realiza todo esse processo, eles são formados o quê? Ele é formado o feto, né? Onde aquele zigotinho vai começar a ter forma, né? A ter algumas características humanas, né? Depois ele passa a crescer, até chegar às 40 semanas e ocorrer assim, né? O nascimento do bebê. Então, esse, pessoal, é apenas o processo, né, da reprodução humana, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora, eu vou falar como que vocês irão realizar essa massinha aí na sua casa. É bem simplesinha, bem fácil de fazer, tá? Vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que funciona. Vou fazer as etapas para vocês fazerem e se divertir. Vocês podem criar o que vocês quiserem e assim ter mais entendimento do assunto, tá bom? Espero que tenha gostado. Beijos. Vamos lá para o passo a passo de realizar a massinha. Bom, pessoal, agora nós iremos realizar o passo a passo da massinha de modelar, tá bom? Então, vamos lá que vocês vão aprender. Você vai precisar de farinha de trigo, essas farinhas de trigo que a gente compra para fazer bolo, tá? Uma colher, um copo americano, água, tá? Água potável mesmo, água da torneira, o que você preferir, óleo, sal e corante, tá? Da cor que você tiver na sua casa, tá? Ou da cor que você preferir. Então, vamos começar. Em uma vasilha, tá? Pode ser a vasilha que você preferir. Você vai colocar 2 copos americanos de farinha de trigo. 2 copos de farinha de trigo. Se você quiser fazer uma quantidade mais pouca de massinha, você pode reduzir a receita pela metade, tá bom? Vamos lá. 2 copos. 2 copos de farinha de trigo. Agora, com a colher, eu vou pegar o sal de cozinha mesmo. Vou colocar 1 colher de sal, tá? Aqui. Vou dar uma mexidinha, né? Só pra... Agora, vocês vão colocar 1 copo americano de água. Não precisa ser muito cheio, não, tá? Vocês vão colocar aqui também. Agora, vocês vão utilizar o óleo, 1 colher de óleo. Tá vendo, ó? 1 colher de óleo. Agora, vocês vão misturar. Misturar que logo vocês vão observar que ele vai despregar.
a farinha de trigo, ela vai despregando. Olha só, tá vendo aqui como é que tá ficando? Você vai misturar, misturar. Olha só a minha massinha, tá vendo, ó? Já tá quase pronta. Misturar. Tá vendo, ó? Que ela despregou totalmente da vasilha, olha. Agora você pode pegar ela com a mão, né? E terminar de modelar ela, né? De, ó, amassar ela. Olha só, tá vendo que ela não tá grudando na minha mão? Por quê? Devido à quantidade de farinha de trigo, tá? Ela não pode grudar na sua mão. Você vai misturar. Misturar. Até você ver que ela não está grudando, tá? Ó. Viu como ficou a massinha? Ó. Ó. Tá vendo? Ela não gruda. Agora, vocês irão utilizar o corante. Vocês vão dividir a massinha em pedaços, tá? Em pedaços pequenos. E vai colocar o corante da cor que você quer, tá? Você pode colocar o corante em pó ou o corante líquido, né? O corante da sua preferência. Olha só, aqui eu tenho duas bolinhas que eu fiz, tá? Azul, né? Tá mais pro verde, né? E a amarela, tá? Pra mim fazer o que eu quiser. Foram essas cores, né? E o rosa. Aqui também tem um rosa, tá? O rosa tá grudando um pouquinho. Quando tiver grudando, pessoal, você vem com a farinha de trigo, olha só. Coloca assim na mão, ó. E você vai, ó, arrumar ela, tá vendo, ó? Aí, ó. Você arruma que ela não gruda mais. Tá vendo, ó? Viu, ó? Ó. Não gruda. E agora você pode fazer o que você quiser. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima.